Leila Pereira, presidente do Flamengo, confirma em outro podcast que está negociando para comprar a SAF do Vasco e que as negociações já estão bastante avançadas e garante que sai ainda esse ano. O único impedimento eu vou contar para você nesse vídeo e a mesma garante que em fechando o negócio já vai fazer contratações de peso rapidamente para compor o elenco do Vasco, que é muito carente de jogadores de peso, né? E nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre isso e sobre a barca de jogadores que está sendo demitida do Vasco, que o Vasco vai liberar, que o Vasco vai negociar e as contratações já estão bem avançadas para jogadores. O Vasco ainda não revelou os nomes, mas garante que tem jogadores de peso fechando contratação com o Vasco. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco de quem são esses jogadores que eu apurei e fique nesse vídeo se você está interessado em saber. A presidente garantiu que está em negociação, que toda a sua família é vascaína e que tem a intenção de no futuro ter um clube de futebol, e esse clube de futebol vai ser o Vasco da Gama. Portanto, salve, salve minha família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal, né? Vídeo esse que eu vou explicar todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês, né? E já te dando as boas-vindas se você é novo aqui no canal, te desejando que fique muito satisfeito, que se possível for, fique conosco até o final desse vídeo, né? E se possível for, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos que postamos por aqui, né? Deixa aqui um comentário o que você acha dessa compra da SAF da Leila Pereira, né? A Leila Pereira, que o seu enteado que está negociando com o Vasco, que vai ser o dono dessa SAF do Vasco. E eu vou contar para vocês agora o que está realmente acontecendo a respeito disso, né? Vamos diretos ao vídeo, sem mais delongas, né? A justiça que penhorou as ações da 77 e determina que Vasco não pode vender as ações sem autorização prévia. Ou seja, a única coisa que está impedindo o Vasco de vender essas ações são esses problemas, que a empresa Matix Capital acionou a justiça piorando as ações que pertenciam a 777, né? Essa empresa Matix foi a que fez a auditoria e agenciou a venda, né, da SAF do Vasco lá em 22, né, em agosto de 22, para ser vendida. Foi ela que fez essa transição, ela que fez as ponderações e fechou esse acordo, e ela mesma agora foi à justiça, né, para impedir que seja feita a venda da SAF do Vasco sem aviso prévio e sem autorização prévia da justiça. Portanto, a justiça está analisando, né, podendo sair aí a qualquer momento que essa venda vai ser feita. Então, a única coisa que está travando essa venda nesse momento é essa questão. A justiça está analisando a quebra de contrato, o não cumprimento de contrato, que foi o caso do aporte que foi prometido no ano de 2024 e não teve aporte, apesar de eu achar que a venda foi muito nebulosa, né? O Alexandre o Campelo, ele mesmo veio a público há dias atrás dizendo que naquela ocasião não leu os contratos direito, não leu todas as cláusulas do contrato, vindo a assinar, né, com a 777 dessa forma nebulosa. Pouco tempo depois, a 77 abriu falência, muitas coisas erradas, e teve esse problema todo que teve. E aí eu vou falar para vocês, as mais administrações passadas do Vasco até hoje estão atrapalhando o Vasco, e nessa questão estão atrapalhando o Vasco mais uma vez, porque se não fosse essas questões, se lá atrás tivesse sido uma venda transparente, tivesse seguido todo o protocolo no contrato, não estaria acontecendo isso agora. Por que isso está acontecendo agora? Por conta da irresponsabilidade da administração passadas que teve pelo Vasco, que vive essa guerra política há anos, prejudicando o clube e não deixando o clube evoluir no cenário do futebol nacional, porque os clubes estão evoluindo e só o Vasco está ficando para trás, né? Acendeu o sinal de alerta no Vasco por conta de
A equipe está na virada para a Copa do Mundo, na virada de turno, na zona do rebaixamento. Então, a equipe de Marcos Lamáquia, junto com a sua assessoria e junto com a comissão do Vasco e a diretoria do Vasco, tem uma reunião marcada para esta semana ainda, só não foi podendo ser hoje, amanhã ou até sexta-feira, para definir o futuro do Vasco com relação a isso. Por quê? Porque eles não querem o Vasco na zona do rebaixamento, eles não querem a possibilidade do Vasco ser rebaixado para concretizar essa venda. E essa venda ainda vai demorar um tempo para ser concretizada, apesar do memorando de assinatura aí, ó, de um memorando de entendimento vai ser assinado ainda essa semana, vai para o Conselho Deliberativo, vai para os sócios do Elemérito, até sair a verdadeira posição, se vende ou se não vende, se aprova ou se não aprova. Então, o único impedimento é esse. E Leila Pereira, também nesse podcast, já deixou bem claro que quando ela fechar com o Vasco, vão vir negociações de peso, jogadores de nome, para já chegarem a serem titulares. Então, por isso, essa reunião entre a diretoria do Vasco e a assessoria de Marco Lamáquia para definir já um plano, né, de futuro para ver se consegue fazer logo essas contratações imediatamente, pois é isso que o Vasco pretende. E o Vasco já pretende liberar jogadores como DVD, Tietê, Brenner, Inestrosa, né? Lucas Piton, JP, entre outros, já mandando a barca já, porque tem que contratar pelo menos 6 jogadores. E como foi dito por Renato Gaúcho na última entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Mineiro, só vai contratar se tiver dinheiro. Então o Vasco tem que gerar essa receita dispensando esses jogadores, né? O Vasco está próximo de fechar um contrato milionário com a Sportbet, contrato esse que na ocasião passada, onde foi vinculado que o Vasco estava prestes a fechar, não foi fechado por conta deles terem oferecido um valor abaixo do que o Vasco pretendia, abaixo do que eles já pagam para outros clubes no Brasil, então o Vasco não quis fechar. Então esses nomes que eu acabei de falar estão na barca, né? Vão sair do Vasco, Tietê, Brenner, DVD, JP, Lucas Piton, esses jogadores já não vão fazer mais parte da equipe do Vasco, jogadores esses que ficaram fora do jogo contra o Atlético Mineiro justamente para não completar as partidas que são necessárias para não poder mais sair do clube, então o Vasco vem forte nessa negociação. Eu quero saber da sua opinião, se você concorda, se você acha mesmo que a Leila já falou 2 vezes em 2 podcasts diferentes, essa já é a segunda declaração que ela dá a respeito da compra da SAF do Vasco, refutando que desta vez parece ser séria e eles estão querendo acelerar e diminuir a burocracia para que essa venda possa ser finalizada e o Vasco voltar a sonhar com um futuro diferente do que atualmente vivemos no Vasco, que é apenas lutando para sobreviver, porque a verdade é essa, o Vasco luta para sobreviver. Apesar do Vasco ter a 4ª folha mais cara do futebol brasileiro, o time dentro de campo não tem gerado resultado, não tem trazido resultado. O time do Vasco no papel não é tão ruim assim. Um jogador que foi um refúgio, que foi uma exigência do empresário do Léo Jardim para que renovasse com o Vasco, que se trata de Thiago Mendes, hoje é um dos melhores jogadores da elenco, quiçá o melhor jogador do elenco. Deixa a sua opinião aqui para você. Thiago Mendes é o melhor jogador desse elenco. Thiago Mendes hoje, ele faz a função que era para Coutinho fazer no Vasco, não que ele fosse o melhor dentro de campo, mas que ele fosse o melhor fora de campo, fosse o líder que a equipe precisa, que hoje o Thiago Mendes é. Tanto é que na entrevista que Renato Gaúcho não compareceu por motivo de saúde, que estava com problema na garganta, ele foi lá, botou a cara para dar explicações da derrota vexatória por 3-0 diante do Bragantino dentro de casa. Então, Thiago Mendes hoje faz a função que era de Coutinho fazer e veio como refúgio, que parece que não tinha time para ir, ninguém queria aceitar. Hoje ele desempenha um melhor futebol no Vasco, ao lado de Rojas, para mim, Rojas, Thiago Mendes, Adson e Andreas Gomes, para mim, são os 4 melhores do Vasco. Então, nós vamos ficando por aqui, vamos trazer mais atualizações sobre esse assunto e eu te peço a você que chegou aqui no vídeo, que é novo no canal, além das boas-vindas, vou te pedir novamente que se inscreva no canal, que deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos que postamos por aqui. Mais a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.